Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu darei continuidade aos temas levantados nos vídeos anteriores. Hoje nós temos dois assuntos polêmicos e que divergem opiniões, que são eles o aborto e a legalização das drogas. E no próximo vídeo, que será o último desta série de vídeos políticos, nós falaremos sobre ideologia de gênero e posse de armas de fogo. O aborto é crime no Brasil, previsto no Código Penal, nos artigos 124 e 127. E é sobre a revogação destes artigos que o debate acontece. Ora, a descriminalização do aborto é uma questão genuinamente jurídica? Ou também envolve a ética e a religião? Para quem é adepto do discurso que o Estado é laico, sugiro assistir o primeiro vídeo desta série, intitulado A Política na Bíblia. Em suma, o cristão, como todo cidadão, é dotado de direitos políticos e pode sim fazer uso de suas crenças para ser favorável ou contra um projeto de lei ou emenda à Constituição. Em 2016, foi publicada a Pesquisa Nacional do Aborto, onde foram entrevistadas 2.002 mulheres, entre 18 e 39 anos. Destas, 12,5%, cerca de 251 mulheres, fizeram pelo menos um aborto na vida. O que nos chama a atenção é o fato de que das 251 que fizeram pelo menos um aborto, 19 delas, cerca de 7,6% das abortistas, tinham menos de 15 anos quando abortaram, e 54 delas, ou seja, 21,5%, possuíam entre 16 e 19 anos. Também chamou a minha atenção o fato de 204, ou seja, 81%, das 251 mulheres que abortaram professaram ser cristãs, católicas ou evangélicas. Os dados da pesquisa nos mostram que o problema está mais relacionado com a gravidez indesejada do que por uma questão de saúde pública. Segundo o site Toda a Matéria, no Brasil, cerca de 300 mil adolescentes entre 12 e 17 anos engravidam todo ano. Assim, o sexo precoce, ou seja, antes do casamento ou entre adolescentes, é um dos pecados que mais geram este tipo de infelicidade. Como também, com a existência de tantos métodos contraceptivos, é muita malvadeza uma pessoa querer matar um bebê só porque não deseja ser mãe. Do ponto de vista religioso, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito: "Não matarás", onde, na verdade, a tradução correta seria "não assassinarás", isto é, tirar a vida de alguém que não oferece risco à sua vida ou a de terceiros. O aborto é nada mais que um assassinato cruel, pois o feto, exceto os casos de complicações na gestação, não oferece risco de vida à sua mãe. Também podemos destacar o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. "Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações." Um cristão que conhece a força desta palavra jamais será a favor de um aborto, pois o texto relata que Deus conhecia Jeremias antes mesmo da formação do feto no útero, podendo significar tanto o momento da fecundação como antes da mesma.
Também este texto nos mostra que Deus designou a vocação do feto antes de seu nascimento. Observe o quanto isso é grandioso. Deus nos conhecia antes mesmo de sermos formados no útero de nossa mãe e antes do nosso nascimento nos designou para um propósito na terra. Portanto, para o cristão, abortar é um desrespeito à soberania de Deus e um assassinato vil e hediondo. E também nós deveríamos estar gastando tempo e dinheiro para conscientizar nossos jovens de que o sexo seguro é aquele feito com o seu cônjuge. Mas, se você cometeu um aborto, não se desespere e nem se deprima, pois está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se arrependa e chore nos pés do Senhor. Busque a Ele com o coração contrito e nele você vai encontrar alívio e perdão. Agora, vou falar sobre drogas e sua legalização. Segundo a Unifesp, no Brasil, entre junho de 2012 e julho de 2013, 8 milhões de pessoas se encontravam em uma clínica de reabilitação por serem dependentes químicos. Nas Sagradas Escrituras, você não encontrará um texto do tipo "não fumarás maconha" ou "não cheirarás pó". Todavia, melhor que sentenças imperativas sobre cada detalhe da vida, a Bíblia apresenta princípios, tais como a inconveniência da embriaguez ou do vício, como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 14 e 16, e em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Em 1 Samuel, Ana chega a chamar a pessoa que vive se embriagando de desprezível, pois este é o significado de filha de Belial neste contexto. Devemos entender o termo embriaguez como a perda dos sentidos ou a perda da consciência originada por alguma substância psicoativa, como por exemplo a maconha. Do ponto de vista sociológico, a legalização das drogas não daria origem a benefício algum. O argumento de que a descriminalização do uso de entorpecentes acabaria com o tráfico de drogas e reduziria os índices de violência é uma grande falácia. Por exemplo, o cigarro é uma droga lícita, porém existe um grande contrabando do mesmo. A legalização só faria aumentar o número de dependentes químicos, facilitaria o tráfico de entorpecentes e aumentaria drasticamente os índices de violência. Alguém pode argumentar que a Holanda, o Canadá e alguns estados dos Estados Unidos descriminalizaram o porte e consumo da cannabis e lá não houve este surto de violência. Podemos dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, há controvérsias e segundo, não dá para comparar o Brasil com estes países. Daí, concluímos que o cristão não pode se posicionar a favor da legalização das drogas. É só visitar uma Cracolândia ou conversar com um dependente químico em uma clínica de reabilitação para percebermos que aquilo não é o que queremos para a nossa vida nem para a vida do nosso próximo. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.